Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse mini curso sobre o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Nesta aula nós iremos entrar numa outra parte, né? Uma parte mais focada no processo legislativo, mais focada em leis, né? É a segunda parte. Vem comigo, vamos lá, né? Então, este assunto está aqui no capítulo 6º, tá? Aliás, capítulo 4º do Manual de Redação aqui. E o nome desse capítulo chama-se Fundamentos da Elaboração Normativa, né? Fazendo uma junta memória, está aqui, Manual da Presidência da República, independente se você assistiu a aula ou não. Recomendo que você faça uma leitura aí detalhada desse documento, porque se este assunto consta no seu edital, pode ter certeza, mas certeza absoluta que provavelmente vai ter alguma questão de prova que vai versar sobre esse assunto, né? Manual de Redação. Então, a primeira parte, ele trata das comunicações aí oficiais, né? Chama a atenção do capítulo 2º, tá? O capítulo 2º aqui tem maior potencial de ser cobrado em prova, né? O capítulo 1º, aspectos gerais. O 2º aqui, as comunicações em si. E o capítulo 3º, elementos da ortografia e gramática, né? Aqui vocês vão ter dois professores. Já gravei uma aula minha, uma pequena parte, né? E temos o professor César Bodão. O professor César Bodão aí detalhou mais aí sobre ortografia e gramática com foco no manual de redação. Agora, nós vamos para a segunda parte, né? Essa segunda parte aqui, nós temos 3 capítulos também, que chamam atos normativos, né? Ato normativo. O capítulo 4º, que é este capítulo, ele é introdutório, tá? Ele vai trazer elementos, né, básicos para a criação da norma, da lei normativa, do ato normativo, tá? Então é o seguinte, são elementos, né, aqui, né, elementos aqui, que vão subsidiar, né, a elaboração de quê? Desses atos normativos, né? Aí, lei ordinária, complementar, atos normativos, lei delegada, medida provisória, decreto, portaria, tópicos da técnica legislativa. Então ele vai subsidiar, né? E este capítulo, né, chama a atenção de vocês de um instrumento chamado Decreto 9191, onde ele traz aí todos os detalhes aí e os processos aí, como deve ser o processo para a produção de uma lei. Tá? Olha como é coerente, né? Ah, professor, para concurso, né? Olha, para concurso, cara, não sei, cara. O examinador pode cobrar? Pode, mas eu não vejo aí tanta efetividade, eu não vejo tantos motivos, né? Porque eu penso o seguinte, eu me coloco sempre no lugar do examinador. Falo assim, poxa, eu vou cobrar esse assunto aqui, mas para quê, né? Qual que é o impacto disso na sua vida funcional, né? Agora, se o concurso, por exemplo, é um concurso específico para Casa Civil, secretarias de governo, aí sim, tá? Aí sim. Por quê? Nas casas civis, né, tanto do governo federal, de todos os estados, secretaria de governo dos municípios, ali é onde que nós temos o quê? A efervescência legislativa por parte do Poder Executivo. E todas as leis passam pelo Poder Executivo. A gente vai explicar isso, né? E para fechar essa parte segunda, que é dos atos normativos, nós temos ainda o processo legislativo. Muito interessante, né? Inclusive, esse processo legislativo aqui, ele é muito interessante aí para quem estuda direito constitucional. Tá? Uma bela de uma revisão, né? E eu vou passar item a item aí do processo legislativo. Bacana? Então vamos lá, né? Então isso aqui vamos falar atos normativos da lei, tá? Então o manual já começa, né? Já começa falando de leis, né? E aí, né? Aí ele traz à tona a responsabilidade do Estado, né? Ele vai lá para o artigo 2º. Que diz o artigo 2º da Constituição, né? Ó, são poderes da União. Tá? União é o quê? O Brasil. É a República Federativa do Brasil, né? Ó, independentes e harmônicos entre si. Quando ele fala independente, significa dizer que não existe hierarquia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, o legislativo, tá, está em igualdade com o executivo, olha aí, e também em igualdade do judiciário. Cada poder desse tem o seu respectivo chefe. Chefe de poder, que está na mesma hierarquia dos 3. Então, independentes, né? E harmônicos, né? Harmonia, né? Harmônicos entre si, ó.
Por quê? Porque nós tomamos no Brasil, nós temos aí uma, uma doutrina, né, da ciência política de Montesquieu, né, chamado sistema de freios e contrafreios, né, contrapesos, né, ou seja, um poder controla o outro. Um poder controla o outro. Então, como um poder controla o outro, não pode ter guerra entre os poderes, porque aí a nação não vai para frente. Então, por isso que tem que ser harmônico, né? Então, são poderes da União, independentes, não há subordinação. E são únicos poderes independentes que nós temos, são esses, e harmônicos entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo, né? Estamos falando de quê? Atos normativos. Tá? Quando a gente fala atos normativos, né, nós temos dos três poderes, nós temos atividade essencial e atividade secundária. Né? A atividade essencial do legislativo é o quê? Legislar. Aí, ó, legislar. Então é o seguinte, esse cara, o legislativo, o poder de legislar, converte-se no dever de legislar. Então ele tem um poder, né? O poder de legislar. Se ele é um poder, ele tem a obrigação de legislar, né? E nós vamos explicar um pouquinho mais para vocês lá para frente por que nós temos que ter lei, né? Aqui eu vou explicar para vocês por que o motivo da lei. Eu posso resumir para vocês com as minhas palavras que a necessidade da lei é para quê? É para você ter uma harmonia entre as pessoas, porque as pessoas vivem em sociedade, né? Nós temos aí várias atribuições e responsabilidades para que a gente tenha uma sociedade aí justa, né? Uma sociedade solidária, uma sociedade aí equilibrada entre si. Então a lei contribui com isso, né? Então é o seguinte, vamos lá. Poder de legislar. O poder de legislar, ela vai ser transformada em uma obrigação. Obrigação de editar leis. Qual que é naturalmente a casa que edita leis, né? A casa que edita leis é o poder legislativo, né? Poder legislativo. Apesar que hoje em dia nós temos uma atuação muito importante do Supremo Tribunal Federal, né? Que eu chamo hoje o Supremo Tribunal Federal a casa revisora de leis, né? Tudo que é aprovado lá no Congresso Nacional, né? Agora está passando pelo Supremo Tribunal Federal. Uma estrutura, né? Para aí, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Tem obrigação de leis? Tem, tá? E quando o ente público ele tem a obrigação de editar uma lei para regulamentar uma determinada situação e não é regulamentada. Por exemplo, o caso mais comum de omissão legislativa é o direito de greve. Né? Direito de greve. Professor, eu sou da iniciativa privada. Iniciativa privada, você vai ser regido pela CLT. Bacana, fechou pela CLT. Professor, e lá na administração pública, no regime jurídico único? No regime jurídico único, a Constituição fala, né, que esse direito de greve será regulamentado por lei. Só que não existe lei que regulamenta o direito de greve do servidor público. Ou seja, uma lacuna legislativa. Tem o dever, a obrigação de legislar, mas não faz. E aí, professor? Aí, com o próprio texto constitucional, sabiamente o legislador criou instrumentos para quê? Né? Instrumentos aí, remédios para que seja preenchida essa lacuna da omissão legislativa. Eu estou falando isso porque isso aqui está no manual, lá no capítulo 4, né? Professor, isso pode cair em prova? Cara, eu acho difícil, né? Mas eu gosto muito desse assunto porque, para mim, é uma revisão, né? Já estudei isso já. Desculpa, gente, já estudei isso há muito tempo, né? Então, isso aqui para mim é uma revisão. Então, remédios, né? Remédios para combater a omissão legislativa. É claro, um poder controla o outro, né? Um poder legislativo é independente, né? Ele é independente, não está subordinado ao poder judiciário e ao legislativo. Existe harmonia entre os poderes, né? E aí, professor? Aí, né? A Constituição trouxe um remédio. O primeiro remédio é o mandado, né? O mandado de injunção. Mandado de injunção. Professor, se cair uma questão sobre isso, cara, você viu essa palavra mandado de injunção, você vai lembrar que é um remédio constitucional para combater o quê? A omissão legislativa. Está consagrado na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso, tá? Lá no inciso 71, no inciso 71, olha só.
conceder-se-á mandado de injunção sempre que há falta de norma regulamentadora. Ah, professor, torna, olha só, a falta de norma regulamentadora. Ó, norma regulamentadora, então vamos supor o seguinte, nós temos a Constituição Federal de 88, a Constituição, com base nisso, editou uma lei complementar, por exemplo, né? E aí, o seguinte, faltou um decreto. Tá? Esse decreto aqui é para quê? Operacionalizar os instrumentos. Faltou. Ou seja, o que adianta você conceder o direito, mas você não recebeu o direito? Por que você não está recebendo o direito? Neste caso aqui, é porque falta uma norma regulamentadora. Você vai ficar sem seu direito? Não. Né? Quando você fala em lei, né, a lei, ela cria o quê? Direitos, né, deveres e deveres e obrigações. Né? O decreto não cria direitos, o decreto não cria deveres, não cria obrigações. Tá? O decreto, ele vai simplesmente regulamentar, tá, o exercício, tá, dos direitos, deveres e obrigações. Tá aí. Sobre isso, cara, eu sou fã do Facebook, gosto muito das redes sociais, me segue lá, tá, nas redes sociais, né? Eu vi uma situação do Covid, né? O cara tava lá na praia, né? Aí chegou o policial, o cara tava de calção de banho lá, tava assim, exercendo o seu direito, né? A praia é pública, né? E aí chegou o policial, a lei não permite. Ele falou, parou. Não é lei, é um decreto. Opa, ele tá errado? Não tá certo. Ah, o decreto diz que você não pode. Ó, né? Ó, não pode, né? Aqui, ó, o dever é uma obrigação de estar aqui. Opa! Aí ele falou, parou. O decreto não pode criar obrigações a terceiros. A criação de obrigações a terceiros é de regulamentação exclusiva do texto constitucional. Ele falou certinho, né? Então tá aí, né? Mas dado o estado de necessidade desse maldito Covid aí, então isso você tem que entender. Então é o seguinte, nesse caso aqui, ó, a omissão legislativa que nós estamos explicando, né? Conceder-se-á o mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, né? Então, olha aí, então temos aqui, ele limitou, né, ó, torne inviável o exercício de direitos e liberdades, ó, constitucionais, ó, tá, baseado na lei, né? E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, ou seja, né, você deve exercer a sua nacionalidade independentemente da omissão de lei. Você deve exercer a soberania e a cidadania também nesse sentido. Então, isso aqui é mandado de injunção, né, quando tem aí a norma regulamentadora. Tem mais, professor? Tem? Deixa eu pegar aqui os meus queridos pincéis atômicos, todos eles novinhos, né? O segundo é o seguinte, um remédio lá, né, mais um remédio constitucional, chama-se ação direta de controle da omissão legislativa, previsto aí, consagrado, né? Olha aí, né? Olha aí. Na Constituição Federal, artigo 103, parágrafo 2º, olha aí. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, fazê-lo em 30 dias, né? Então nós temos aí, né, o controle, ação direta de constitucionalidade, isso aqui vai tramitar no Supremo Tribunal Federal, e o caso aí mais notório, né, mais importante aí de jurisprudência que nós temos nesse sentido, é muito simples, né, é o direito de greve, né? Então o servidor público não exercia o direito de greve, porque não tinha norma regulamentadora em relação a isso, tá? E aí, professor, aí o Supremo decidiu, né, mandou fazer, só que o cara lá não fez, não mandou o projeto para o Poder Legislativo discutir essa lei, né? Aí o Supremo definiu, ó, enquanto houver a ausência, aplica-se a CLT no tocante à greve
para garantir o direito constitucional de greve que tem o servidor público, né? Então tá aí para vocês aí essa parada aí, né? Vamos lá, né? Revela que o próprio sistema constitucional reconhece a existência de pretensão de edição de um ato normativo. Então aí é dois casos constitucionais aí que nós temos aí para ocupar, né, a famosa omissão legislativa, que é o mandado de injunção e a ação direta de controle da omissão, artigo 103, parágrafo 2º da nossa querida Constituição. Pronto, né? Então passamos aí, tudo isso aqui estava na lei, tá lá, está no nosso manual. Prof, o que mais? Vem comigo, vamos explicar esse cara aqui, né? A norma jurídica tem o quê? Tem um papel, né? Por que tem que ter leis? Por que tem que ter uma norma jurídica, né? E aí, essas leis têm um objetivo, tá? Tem vários objetivos. Então, o texto traz aqui de forma clara, ó. Objetivos da norma jurídica são expressos através das funções. Então, a norma jurídica exerce várias funções, né? Várias funções. Primeiro, a função de integração, né? A lei cumpre a função de integração ao compensar as diferenças jurídicas políticas do quadro de formação, da vontade do Estado, desigualdades sociais e regionais. Então, o que acontece, né? Nós temos o Brasil eu sempre falo que nós temos vários Brasil dentro do Brasil, né? Nós temos realidades diferentes, tá? Então, a lei traz uma integração. Como assim, professor? Para tentar reduzir as desigualdades, né? Aí, uma forma clara disso aí é a participação, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, nós temos aí a parte o percentual do Fundo do Nordeste, né? Do FNE, é maior do que do Centro-Oeste, por exemplo, né? E do Norte. Por quê? É para você tentar reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, a lei, através disso aí, ela traz essa função social muito importante de você equilibrar, né? De planificação. Né? O que é isso? É um instrumento básico de organização e definição das distribuições de competências, né? Ou seja, né, a gente vai falar sobre o princípio da legalidade do direito administrativo aqui, né? O que acontece? A administração pública, tá? Então aqui, vamos colocar aqui a administração pública, né? Ó, a administração pública, né? Se a administração pública significa dizer que ela pertence ao ente público, a um Estado. Quando eu falo Estado, não significa só o Estado federativo, estou falando da União, do município, né? O que acontece, né? Ela tem que organizar o seu aparelho, tá? O seu aparelho. E seu aparelho, ele é dividido em administração direta, tá? E administração indireta, tá? O que acontece? Esta organização do aparelho, tá? Ela é feita exclusivamente através de lei, tá? Então, a organização da administração pública é de lei. O Estado, ele tem o quê? Competências, ó. Tá? Essas competências serão distribuídas no aparelho do Estado, através de lei. Então, tá aí, né? Então, a planificação é nada mais que isso, de definir as competências, né? E para quem faz concurso, tem que saber disso aí na ponta da língua, tá? Outra função. Proteção, né? Proteção, claro. A lei cumpre função de proteção contra o arbítrio, né? Arbítrio ao vincular os próprios órgãos do Estado, né? Então, ele vai o quê? Contra o arbítrio. O que é isso? Eu estou na administração pública, eu vou decidir da forma que eu quiser, negativo. Vai colocar limites ao próprio Estado, né? Então, protege a coisa pública, protege o contribuinte, protege a população. Regulação, né? Muito importante, né? A lei cumpre a função de reguladora ao direcionar condutas por meio de modelos, né? A regulação social, regulação aí de empresas, de sistemas, então tem a função reguladora. E a última, nós temos aqui a última função de inovação. A lei cumpre a função de inovação na ordem jurídica e no plano social. É muito importante, né? Somente pode inovar no campo jurídico, ou seja, a lei versar sobre coisas novas através do quê? De criação de lei. O decreto não pode criar coisas novas, nem a portaria. Somente lei, tá, pode criar coisas novas, né?
ou seja, direitos novos, obrigações, deveres novos. Somente a lei pode inovar no campo jurídico. Isso pode ser objeto de prova, tá? Essas funções das normas jurídicas, né? Agora a gente vai aqui para requisitos da elaboração da norma normativa. Como eu disse para vocês, né? Esse aqui é o capítulo 4, que é dos atos normativos, tá? Então, o capítulo 4, ele traz o quê? Uma regra geral, um conceito geral de lei. Falamos das funções agora, falamos da omissão, falamos dos poderes, não é isso? Agora ele fala o seguinte, olha, para ter uma lei, tem alguns requisitos, né? Por que é importante esse capítulo? Ele vai preparar o terreno, tá? Vai preparar o terreno para o próximo capítulo, que são os atos normativos. E nós vamos estudar toda a estrutura dos atos normativos que nós temos aí. E são diversos atos normativos que nós temos, né? Vamos estudar um a um, tá? Um a um. Primeiro, né? Requisito, clareza e determinação das normas. O texto exige que as normas sejam precisas e claras para que o destinatário das disposições possa identificar nova situação jurídica e as consequências que ela decorrem, né? Ou seja, além do português correto, né, tem que ser o quê? Ela tem que ser clara, determinar. Né? A lei cria deveres, obrigações, direitos, então tem que ser claro, não pode ser dúbia, né? Não pode ter ambiguidade. Tá? E o capítulo 3º tem isso, ambiguidade, então tem que ser claro, né? As formulações obscuras, imprecisas, confusas ou contraditórias devem ser evitadas, né? Tem que ser claro, né? Mesmo com tudo isso, tem muitas leis obscuras, contraditórias, um artigo não tem coerência com o outro, cara, olha, é um balaio de gato, né? Eu falo isso porque eu tô aí, né, na luta há muito tempo, né? E o que eu faço hoje é estudar leis, né? Estudar leis aí. Então a gente ganha esse conhecimento. Outro princípio, né? Princípio da reserva legal, tá? Então esse princípio da reserva legal, a gente vai, ela tem aí vários pontos, né, específicos em relação a isso, né? Aí nós temos aqui o princípio que reserva legal, tá? Reserva, olha aí, ó, reserva legal. Professor, reserva legal significa dizer que determinados assuntos, ó, determinados assuntos, ok? Ó, determinados assuntos necessitam de leis. Necessitam de leis. Tá? Sem lei não pode fazer. Tá? Então aí nós temos aqui, né, reserva legal administrativa. Essa reserva legal administrativa é o quê? Da própria administração pública, né? Aqui ele fala, né, ó, a Constituição consagra no seu artigo 37 a ideia de que a administração pública, o poder público, né, está submetida, dentre outros princípios da legalidade, que abrange, né, postulados da supremacia da lei e ao princípio da reserva legal. Tá? Aí a gente fala o seguinte, artigo 37, pode pegar sua Constituição aí, a administração pública direta e indireta obedecerão, né, aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E observarão 2 pontos, aí tem diversos incisos. Isso aí está no artigo 37. Ou seja, a administração pública só pode fazer algo se estiver previsto em lei. Tá aí, tá? Aqui, ó, lei, tá? Ó, então vou colocar aqui, ó, administração pública. Outro, professor, tá? Direito penal. Tá? Outro, professor, direito tributário. Aí, ó. Só pode criar, aumentar ou exigir tributo mediante lei penal. Não há crime sem lei. Tá? Se não tiver lei, para aquele não tem. Então, aqui. Então, esse é o princípio da reserva legal. Determinados assuntos, né? Então, nesses casos aqui, são assuntos de reserva legal qualificada, né? Qualificada aí, que precisam de lei aí, qualificada aí, para versar sobre isso. Isso que é reserva legal. Tá? Então, o que é isso? Para que esse princípio? É uma proteção, né, do próprio Estado e proteção também para quem? Para o cidadão. Tá? Ou seja, saber que deve ter lei para determinado assunto. Né? Tá certo? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui, né? A supremacia da lei expressa a vinculação da administração pública ao direito. Isso que eu falei aqui, reserva legal. Tá?
O postulado de que o ato administrativo que contraria a norma legal é inválido, o que acontece? Então é o seguinte, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Se tiver qualquer ato da administração pública que contraria a lei, a legislação, ele é considerado inválido, né? Esse princípio está sintetizado na Constituição, no artigo 5º caput, inciso 2º, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Gente, isso aqui já é outra coisa, tá? Olha só, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em sentido de lei. Então, a administração pública, para cobrar alguma coisa de você, só pode cobrar se tiver em lei, né? Aqui eu vou um pouco mais para o direito administrativo, né? Direito privado, né? Direito civil, o nosso direito, tá? O assunto aqui é lei. Na administração pública, regra geral, isso aqui, concurseiro, preste muita atenção, isso aí, mais cedo ou mais tarde, a banca vai exigir de você esse assunto, tá? Ela fala o seguinte, tá? Ela fala o seguinte para você, tá? Ela fala o seguinte para você. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Agora é o seguinte, eu estou lá no meu bolichinho, lá no meu mercadinho. Aquele mercadinho pertence à administração pública? Não, não pertence à administração pública. O bolichinho lá é de propriedade privada. Então o bolichinho, ele só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então eu lá no meu bolichinho posso fazer de tudo. De tudo. Só não posso fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, se a lei proibir de alguma coisa. Tá? Olha a grande diferença do direito público e do direito privado. Já no direito privado, de novo, para você entender, é diferente. Você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ah, professor, a lei é omissa. Nananina, não pode fazer. Direito privado, você lá no seu bolichinho, tá? No primeiro caso, você lá na sua repartição pública, lá na sua repartição pública, você só pode fazer o que está previsto em lei. Então lá no bolichinho, a lei é omissa, você pode fazer, porque a lei não está proibindo, tá? A gente tem essa consciência, cara, isso aí é a essência do concurseiro, né? Os postulados do Estado de Direito, né? E o princípio da reserva legal, né, impõe que as decisões normativas fundamentais sejam tomadas diretamente pelo legislador. Claro, né? Então, o poder legislativo, tá? Então tem que ter lei. Essa lei sai do poder legislativo. Nós temos 3 poderes legislativos. Poder legislativo federal, da União, através do Congresso Nacional. Nós temos o estadual, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais. Esse é o poder deles, né? Vamos aqui, ó. Reserva legal qualificada, né? Isso aqui já é diferente, tá? Qualificada é algo mais específico do que específico, é qualificada, é pontual. Tá? Além do princípio da legalidade consagrado no artigo 5º caput, inciso 2º da Constituição, o texto constitucional exige de forma expressa, tá, que algumas providências sejam precedidas de específica autorização legislativa, tá, vinculada a determinada situação ou destinada a atingir determinado objetivo, reserva legal qualificada, né? Ó, reserva legal qualificada. Normalmente, né, ela aparece, né, a reserva legal qualificada, quando você pega a Constituição, tá? E na Constituição nós temos o seguinte, tá? Lei complementar regulamentará, né, conforme preceitos em lei a ser editada, né? Ou seja, o Constituinte delegou para que lei seja feito isso. Então é uma situação específica. Aqui ele traz alguns exemplos. Vamos lá, vamos explicar para vocês aqui, né? Vamos lá. Assim como a Constituição estabelece que o artigo 5º, inciso 13, ser livre de exercício de qualquer trabalho. É livre, ó. Vamos aqui, esse exemplo aqui é bacaninha, tá? Ó, é livre, ó, livre, ó, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Pronto. Então eu posso fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa, a lei não está te proibindo.
Só que é o seguinte, para você exercer qualquer coisa, qualquer profissão, ele coloca lá uma vírgulazinha. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, quando fala atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, essa palavrinha aqui, lei estabelecer, é um exemplo claro, tá, da manifestação por conta do legislador necessitando da reserva legal qualificada. É isso, prof? É isso. Tá? Pode, no entanto, o legislador infraconstitucional, ou seja, além de abaixo da Constituição, impor restrições ao exercício de determinadas profissões, se não mais sempre com o objetivo de evitar algum dano social, que é atendida essas qualificações profissionais que a lei estabelecer, corrente de exercício da profissão por pessoa sem qualificação. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que essa limitação há que ser posta, entretanto, sempre com vistas ao interesse público, né? Então aí, um exemplo da reserva qualificada, né? Reserva legal qualificada. A reserva legal significa que tem que ser em lei, né? E a qualificada significa dizer que ela é específica de determinada situação. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente repetiu, aqui, ó. Artigo 23 do artigo 5º, ó. A propriedade atenderá à sua função social. Tá? Assim, as restrições ao direito de propriedade, olha aí, tá? Somente legitima igualmente se tiverem por escopo assegurar a função social. Ah, como assim, professor? O Estado garante a propriedade? Sim, garante a propriedade. Só que a sua propriedade tem que ter a função social. E é muito questionado isso, né? Muito questionado. Você tem um terreno baldio, por exemplo, lá, uma região que tem muitas crianças, escolas, e lá está um matagal desgraçado, grande, né? Ou seja, aquele lá não está tendo nenhuma função social aquela propriedade. Pelo contrário, aquela propriedade ali é para esconder maconheiro, bandido, local para execução de crimes, aquela porcaria daquele terreno lá, né? E aí, professor? E aí é o seguinte, e aí ela não está atendendo função social. Então, nesse sentido, né, a lei pode, porque está restringindo a sua propriedade. Pode ir para leilão, pode ser confiscado, levar multa e assim por diante, né? Ok, né? Vamos lá. E agora, professor, agora, né? Sobre o princípio da legalidade, né? O princípio da reserva legal, a gente está estudando aqui, ó, o princípio da reserva, princípio da legalidade, bacana, tem que estar em lei, né? Ou seja, reserva legal, tá? A gente viu o seguinte, reserva qualificada, e agora? Agora o legislador. Nós estamos estudando o quê? Você tem que ter sempre o foco no seu estudo, o manual de redação da Presidência da República. Isso aqui é muito importante para casas civis. Quando a gente passa para a administração pública do direito, quais são os direitos que... qual o direito, né, que está mais em voga em discussão? Ó, tributário e administrativo, principalmente. Tá? E, claro, o penal. Né? São os três direitos aqui que exigem mais do que lei. Tá? A lei tem que ser clara, tem que ser exaustiva, tem que ser densa para fazer a manifestação. Né? Vamos lá. Primeiro, direito penal. Princípio da legalidade, reserva legal, reserva qualificada, precisa de lei. Tá? E o penal. O penal é o crime, o penal tira o direito de liberdade, o penal prende o cara. Tá? Coloca restrições à sua liberdade, à sua locomoção, que são princípios de direitos universais de primeira geração. Né? A Constituição consagra no artigo 5º, né, inciso 34, a exigência expressa de previsão legal, para a definição de crime e a cominação da pena. Olha aí. Ó, e proíbe a retroatividade da lei penal. Tá? Inciso 40, né? Inciso 40. Olha aí. Exige que o crime seja previsto em lei, né, escrita, veda a utilização de analogia em relação às normas incriminadoras e o emprego de fórmulas vagas ou indeterminadas. Né? Ó, não há crime sem lei que o estabeleça. Tá? Ou seja, é crime. E qual que vai ser a punição para o sujeito? Tem que estar em lei. Ah, professor, a lei criou o crime hoje, eu pratiquei ontem, você está salvo, porque a lei não pode retroagir para penar, para prejudicar, só para beneficiar o réu.
É o princípio da irretroatividade da lei penal. Só daqui para frente retroatividade, ok? Então, o direito penal exige aí, tá, toda a formulação de lei. Quando eu falo lei, é lei do Congresso Nacional. Não é portaria, não é decreto, é lei mesmo, tá? Lei mesmo, né? Direito, como eu falei para vocês, né? Como eu falei, o cara lá tava lá, não sei o que, pena, parou, o decreto não cria pena. Lembra que eu falei que ela tava na praia, essas coisas, então tá aí, né? Direito tributário, né? Também. O direito tributário vai mexer no bolso das pessoas, né? Tá? Vai mexer no bolso das pessoas, né? Tá? Bolso das pessoas, né? Da mesma forma, segundo a Constituição, artigo 150, que é lá do direito tributário, da limitação do poder tributar, a Constituição, a instituição ou elevação de tributos somente pode ocorrer de forma formal, o princípio da legalidade. Ou seja, você tem que ter o quê? Lei para criar tributos, entendeu? Aumentar tributos. Lei, tem que ter lei. E administrativa, a gente já falou, a administrativa que a gente mais falou foi a administrativa, né? Aqui que ele fala aqui, né? Olha só, a reserva legal, né? Qualificada, entre as quais cabe destacar a reserva legal do direito administrativo, na matéria. Ó, então vamos lá, direito administrativo, você tem o primeiro dispositivo, ó, vamos lá. Constituição Federal, vamos colocar certinho, né? Ó, artigo 37 no caput, que ele traz o limp, ok, né? Aí nós temos mais aqui, ó, outro exemplo aqui, tá? Nós temos aqui o artigo, ó, Constituição Federal, artigo 37, inciso 10. Aí, tá? Vamos ler esse cara aqui, tá? Vamos lá, ó, remuneração, tá? Aqui ele estabelece o teto da remuneração, tá aí, né? Ok. Outra, né? Ó, 37, ó, Constituição Federal, olha, ó, artigo 37, inciso 19, tá? Outro, né? Criação de cargos. Cargos somente podem ser criados em virtude de lei. Mesma coisa, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, né? E criação de órgãos, aí, ó. Eu quero criar um novo ministério, professor. Uma nova secretaria. Você tem que ser através de lei, tá? Lei, lei, criação de cargos ou órgãos, né? Aqui é a linha A, tá? E esse cara aqui é a linha E. Aí, a manifestação da lei administrativa, né? A manifestação da lei administrativa, né? Poxa, bacana, hein? Essa é a manifestação da lei administrativa, né? Legal, né? Reserva legal, o princípio da proporcionalidade. Ah, professor, e aí? Aí é o seguinte, aqui vamos falar de aplicação da lei. A lei não se aplica sozinha, tá? A lei ela tem que ser aplicada no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Tá? Então, isso aqui é uma forma de aplicação da lei. Tá? Então é o seguinte, ó, as leis têm que ser adequadas e justificadas pelo interesse público e que atendam o critério da razoabilidade. Tá? Então, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, desculpa, gente, olha só, outra coisa aqui. Reserva legal é lei. Tá? Ok. Então, você pode fazer aquilo que está previsto em lei. A lei regula, a lei tira direito, a lei estabelece direitos, obrigações, sim, tudo isso, tá? Tudo isso. Aí é o seguinte, que eu quero falar para vocês. A aplicação dessa lei não pode ser nua e crua no texto da lei, tem que ter uma análise, tem que interpretar o interesse público, tem que saber o quê? A razoabilidade e a proporcionalidade daquela situação, para você aplicar a lei, tá? Então, isso aí, muito comum nas autoridades administrativas e do Poder Judiciário, né? Densidade da norma, professor, o que é isso, cara? Cara, você viu a importância da lei? Aqui nós estamos fazendo o seguinte, no próximo ato, no próximo capítulo, a gente vai falar das leis. Aqui são o quê? São conceitos, princípios importantes que devem ser adotados para a criação de novas leis, que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Aqui é antes, o que é densidade? É você pegar determinado assunto e ir com profundidade naquele assunto para dar uma compreensão melhor do assunto.
É isso que é a densidade, né? Olha lá, o princípio da reserva legal exige não só a expressa autorização legislativa para intervenção no âmbito dos direitos individuais, mas pressupõe também que a previsão legal contenha uma disciplina suficiente, concreta, densa, determinada, né? Então ali deve regular diversas situações de forma abstrata, né? E essa densidade suficiente que, de um lado, há de definir as posições juridicamente protegidas e do outro pautar a ação do Estado, né? Ou seja, protege um direito, se o cara descumpriu, o que o Estado vai fazer, né? A exigência relativa à adequada densidade da norma tem especial importância no âmbito do direito penal, pois eventual incriminação vaga ou imprecisa de certos fatos poderia reduzir a segurança jurídica, nulificando as garantias que se pretende alcançar com o princípio da reserva legal. Então a lei tem que ser densa, tem que ser clara, tem que ter todas as medidas. Então quem vai elaborar uma lei tem que pensar todas essas situações, né? A lei o respeita direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? Professor, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada estão consagrados aqui no artigo 5º da Constituição. Né? Aí, lá no inciso 36. A lei não prejudicará. Tá? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, uma nova lei, ela não pode retirar, ela não pode prejudicar, ela não pode afetar 3 situações já consagradas no direito. As 3 situações são o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Por quê, professor? Para estabilidade da sociedade, estabilidade jurídica. Vamos lá, vou explicar rapidamente cada um desses remédios. Aqui fala direito adquirido, tudo bem. Tá? O que é o direito adquirido? É quando você, em determinada situação, naquele momento, você já tem todos os requisitos necessários para exercer um direito seu, mas você não exerce, por exemplo. Isso já é um direito adquirido. Caso mais comum, aposentadoria. Vamos supor que neste exato momento você já tem aí todos os requisitos para a sua aposentadoria integral. Tempo de serviço, tempo de contribuição, para ali, para lá, tudo. Hoje você tem isso, direito adquirido. Amanhã vem uma lei que fala, você vai ter que trabalhar agora mais 5 anos. Essa lei não pode prejudicar o seu direito, porque quando ela foi promulgada, tá certo? Você já gozava de todos os direitos naquele exato momento. Isso é o direito adquirido. O direito adquirido. Você cumpriu os requisitos, então você tem um direito adquirido. A lei não pode tirar esse direito adquirido seu. Ela tem que respeitar isso. Né? Tá certo? Por isso que quando está tendo reforma da Previdência, aí, há aquela enxurrada de pedidos de aposentadoria. Né? Pronto. Professor, ato jurídico perfeito. Quando um ato jurídico perfeito ele é editado, tá? 100% de acordo com as normas jurídicas vigentes. Pronto, ele não pode ser prejudicado. Vamos lá, um tipo de um ato jurídico perfeito, um ato da aposentadoria, o cara se aposentou, tá? Então o Estado editou um ato jurídico perfeito concedendo direito para ele. Então esse ato aí não pode ser o quê? Ele não pode voltar, não pode ser prejudicado pela lei. Então, o ato jurídico perfeito é quando você executa, a administração pública executa determinado ato, claro que tem as consequências desses atos, aí que, por exemplo, a aposentadoria vai aposentar o sujeito, né? Ele não pode ser. E coisa julgada. Você tem uma ação, você ganhou na primeira ação, recorrida, você ganhou na segunda, na primeira instância, ganhou na... a coisa virou coisa julgada. O que é coisa julgada? Coisa julgada significa dizer que não cabe mais recurso, não pode ser mais apreciado pelo Poder Judiciário. Então, não pode. Então, a lei tem que respeitar isso, entendeu? Então, a lei tem que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Isso estou dizendo não é o professor Luiz, não é o manual, é a Constituição Federal. Tá? Isso aqui é uma cláusula pétrea, isso aqui não pode ser retirado da Constituição. Isso aqui é para dar garantia jurídica à nossa população. Tá? Remissões legislativas, né? Remissões. Essa remissão legislativa aqui é outra coisa, tá? Esse aqui é um termo técnico da norma jurídica, quando você vai apontar alguma coisa no texto, né? Alguma outra lei, alguma outra situação. A remissão constitui técnica legislativa conhecida
enquanto a remissão da à norma é um mesmo texto legislativo que não se afigura na problemática, remissão interna. Então você está ali, você daqui você para e vai referir a uma outra problemática, uma outra lei, por exemplo, né? As remissões a outros textos, né, legislativos, né, externas, né? Então é o seguinte, você tem ali, né? Está aqui. Vamos explicar esse cara aqui, porque comunicação é tudo. Então vamos lá, aqui está a lei, tá? Aqui tem o artigo 1º, tá? Aí vem indo, aí tem o artigo 10º aqui. Aí no artigo 10º, ele cita, né, o artigo 3º, inciso 2º da própria lei. É uma remissão interna. Tá? Aí você vai lá no artigo 23, tá? E ele cita a lei 3xxx tal, artigo 23. Isso aqui vai ser uma remissão externa. O que acontece? Dificulta a interpretação do sujeito, né? Ele vai, volta, vai, estica, não sei o quê, então interno. Então o que ele fala? Então, claro, aqui está traçando alguns princípios para a elaboração. Tem que ter cuidado com as remissões legislativas, né? Tá? Cuidados, né? Você tem que saber isso aí, né? Esses apontamentos aqui, tá? Essa remissão aqui, tá? Não é remissão penal, de perdão, não, tá? É diferente, tá? É diferente, tá bom? Não é tributária, não é penal, não, tá? Ok. A remissão pura e simples a disposições constantes de outra lei pode preparar dificuldades adicionais, né? Uma vez que, em caso de revogação ou alteração do texto que se fez referência, substituirá quase inevitavelmente a dúvida sobre o efetivo conteúdo. Não, o que acontece? Você vai e faz a remissão externa a uma lei. Essa lei foi revogada, e aí virou um buraco. Ou ela foi substituída. Já cria dúvidas, já vai para o judiciário. E agora? Fazer o quê? Tá? Fazer o quê? Aí já vai ter que ter outra lei para poder consertar isso. Então, por isso que deve-se evitar as remissões legislativas, né? Então, recomenda-se, por isso, que as remissões forem inevitáveis, sejam elas formuladas de tal modo de que permita o intérprete aprender o seu sentido, de que compulsar o texto referido, né? Acentua-se, ademais, que a remissão a atos secundários, como regulamentos ou portarias, pode configurar afronta aos princípios da reserva legal e a independência dos poderes. Ou seja, você está numa lei, você vai fazer uma remissão a um decreto, uma portaria que está abaixo, você vai criar uma contradição. Ele é inconstitucional, né? Por fim, deve-se indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão interna, né? Uma vez que usar as expressões anterior, seguinte, equivalente, tá? Então assim, próximo artigo, artigo anterior, inciso anterior, então você deve lá colocar, né? Tá? Então você deve fazer a remoção interna, evitar fazer isso na hora do texto, né? Aí, o que mais que traz aqui? Desenvolvimento de uma lei, né? Aí a gente vai ter duas partes, tem um processo legislativo interno, né? Vou fazer uma lei, tá? Aí depois disso aqui a gente vai para o decreto 91/91, tá? Que ele é mais detalhado, por esse processo de produção de uma lei, né? Processo legislativo interno. Então é o seguinte, eu vou fazer uma lei, né? Então, identificação e definição do problema que a lei venha corrigir, ou venha solucionar. Qual que é a lacuna, né? Análise da situação questionada e de suas causas, né? Tem que ter toda uma análise, né? Quem vai ser impactado para a lei, quem não vai. Definição dos objetivos pretendidos na lei. Tudo isso aqui na mensagem. Crítica das propostas, controle de resultados aí. Tá? Então a gente vai ver item por item. Então ele traz esses pontos aí, né? Processo legislativo interno, né? Aqui, ó. O que é isso, né? Além do processo legislativo disciplinado na Constituição, processo legislativo externo, a doutrina identifica o chamado processo legislativo interno, que se refere à forma de fazer adotada para a tomada de decisão legislativa. Então, internamente, né? Como é que vai ser discutido isso? Apesar de sua relativa, tá? Sua relativa informalidade, o processo legislativo interno traduz um esforço de racionalização dos procedimentos de decisão, que exige do próprio Estado de Direito a doutrina esforçar-se na identificar o roteiro básico observando a definição de uma decisão.
esse processo legislativo interno, ele vai se caracterizar por esses passos, tá? Por esses passos, identificação da definição do problema, análise da situação, definição dos objetivos, críticas, propostas, né, e resultados, ó. Aí a gente vem, opa, tô voltando, peraí, não, aqui, ó. Tá? Aí vem, ó, identificação e definição do problema. Tá aqui, ó, esse item aqui. Agora a gente vai falar cada item desses aqui. Tá? Vamos lá. Antes de decidir sobre as providências a serem tomadas, é essencial identificar o problema a ser enfrentado. Tá? Realizada a identificação do problema em decorrência de impulsos externos, manifestação de órgãos, opiniões, ou graças de atuação de mecanismos próprios de controle, o problema deve ser delimitado na forma precisa, né? Ou seja, a lei tem que ser delimitada, ela não pode ser ampla. A reunião de informações exatas sobre uma situação considerada inaceitável, problemática e imprescindível para evitar a construção de falsos problemas, né? Então a lei aí ela tem que ser o quê? Bem precisa, né? Tem que saber qual que é o objeto dela realmente, né? Próximo passo, né? Análise da situação questionada e as suas causas. Claro, toda lei traz um impacto nisso. E nós temos o quê? Que analisar esse impacto, né? Analisar esse impacto, né? Está aqui, né? A complexidade do processo da aprovação da lei, as consequências, pode advir do ato legislativo. Então tem que fazer toda essa análise, não vou fazer essa leitura aqui, ó. Tem que ter análise da situação questionada. Será que realmente precisa de lei, né? Quais são as consequências disso, né? Cara, esse aqui é um estudo lascado. Então, por isso que eu sou contra a edição de leis rápidas, tá? Sem a discussão, a efervescência necessária, que você comete erros importantes na sociedade. Então, a lei tem um tempo de maturação, né? Isso aqui é interno, ó. Definição dos objetivos pretendidos, claro, né? Tá? Então tem que ter aí, né? Tem que suprir as situações questionadas, né? Soluções negativistas, né? Tem que ter uma avaliação emocional do problema, uma crítica generalizada. Você tem que definir claramente o que a lei vai pretender, né? Tá? Claramente, né? Críticas propostas, né? Antes de decidir sobre a alternativa a ser positivada, o que é positivada? É oficializada em lei, escrita, formal, né? Deve-se avaliar e contrapor as alternativas existentes sob os dois pontos de vista, né? Primeiro, de uma perspectiva puramente objetiva, verificar se a análise sobre os dados fáticos e prognósticos se mostram consistentes. Tá? Ou seja, sobre aquela situação que foi trazida para a elaboração da lei, se a proposta, o prognóstico, a solução adotada realmente são factíveis, são consistentes. Né? Segundo, de uma perspectiva axiológica, aferir com a utilização de critérios e probabilidades, prognósticos, né, de meios a serem empregados, demonstram-se adequados a produzir as consequências desejadas. Deve-se contemplar igualmente as suas deficiências, eventuais efeitos colaterais negativos. Né? Aí, né? A crítica às proposições formuladas deve-se questionar se as medidas a implementar são compatíveis com o princípio da proporcionalidade, o qual exige que a intervenção no âmbito do direito individual seja não só indispensável, mas também adequada e razoável. Né? Então, aí, das propostas. Né? Finalmente, compete avaliar o grau de aceitabilidade pelos cidadãos, as medidas propostas e a sua factibilidade e execuidade. Né? Isso é importante, né? Que eu já vi várias leis que não pegou, a pessoa não respeita. Tá? Por quê? Então a sociedade tem que aceitar isso aí também. Porque as leis são para a sociedade, eles são o cliente da lei. Tem que resolver determinadas situações, né? Aí, ó. Então tem que ter essa crítica da proposta, realmente, se ela é factível, né? E, finalmente, penúltimo assunto da nossa aula, controle de resultados, né? Como é que vai ser o resultado disso, né? Aí tem 4 pontos importantes, né? Primeiro, afirma-se ordinariamente que o legislador está submetido não só ao dever de legislar, mas também o dever geral de aferição e adequação dos atos legislativos já em vigor. Tá? Esse dever de adequação manifesta-se especialmente naquelas decisões legislativas tomadas com base em prognósticos ou em juízos de probabilidade, tal como ocorre com os planos econômicos
e as leis que disciplinam. O que é esse aqui, controle de resultados, né? Um ponto importante demais, esse item A, tá? Cara, as leis, elas vão retratar determinadas situações temporais, econômicas daquele momento. Então você tem uma lei, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Lá atrás, lá na lei do inquilinato, na década de 90, definiram como o indexador do reajuste dos aluguéis, tá? Seria o IGPM, que é vinculado à parte do dólar. Isso lá atrás. Hoje, isso é inaplicável, isso não pode acontecer, cara. Você tem que retirar esse negócio daí. Não tem jeito. Tá? O último foi 33%. Ou seja, reajuste de aluguéis. Então, está acontecendo uma revisão no Congresso para retirar esse índice, né? Então, isso aqui é não só nas novas leis, mas analisar as leis que já estão em vigor. Tá? Próximo. Outra forma convencional de controle são os chamados relatórios de experiências, elaborados para avaliar e sistematizar os resultados e as experiências colhidos com a aplicação da lei. No tocante à execução orçamentária, o próprio Constituinte estabeleceu a exigência de elaboração e publicação do relatório circunstanciado, né? Que ele vai ser o que? A prestação de contas, né? Elaborado desse relatório pode ser previsto igualmente uma lei que for requerida iniciativa parlamentar. Então tem que ter o quê? Um relatório do controle do impacto das leis, né? Vamos lá. Análise das decisões judiciais proferidas no âmbito do controle judicial, da constitucionalidade das leis e da legitimidade dos atos administrativos. Permite igualmente aferir os resultados obtidos na aplicação e na execução da lei. Tá? Finalmente, nós temos aí, tá? Outras modalidades de controle devem ser contempladas, tais como críticas científicas, as manifestações dos cidadãos, por meio de órgãos de representação ou isoladamente, críticas aos órgãos de imprensa. Né? A falta de um efetivo controle de resultados pode ensejar a configuração de inconstitucionalidade por omissão, uma vez que o legislador está obrigado a realizar atualização e adequação permanente das normas. Né? Então está aí para vocês, né? Isso aí é o quê? É a aula introdutória para a gente entrar em assunto legislação, atos normativos, que é o próximo assunto. Tá? Então a gente vai ver reserva legal qualificada, densidade da lei, processo interno, remissão interna, remissão externa. Tá? Tá. E agora, professor? Agora, nós temos o dispositivo de 2017, tá? Um decreto federal 9191, tá? Que ele fala o seguinte: elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo Estadual. Cara, não adianta, tá? Então nós temos aí o Poder Executivo edita muitas normas, né? Internas, externas, muitas normas. Muitas normas. É muito grande o Poder Executivo, aliás, né? Então o Poder Executivo Federal, no sentido de você atender tudo isso que nós falamos, né? Todas essas preocupações, todas essas anuências, editou o decreto 9191, que não é objeto dessa aula, mas ele trouxe no texto. Ele fala, ó, questões a serem analisadas quando da elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo. Então, se você vai fazer qualquer ato normativo, você vai ter que seguir o decreto 9191. E você vai ter que fazer preenchimento desse questionário prévio. Ó, diagnóstico. Alguma providência deve ser tomada? Qual que é o objetivo da providência, né? Aí vai embora, né? Ó, do diagnóstico, né? Ó, alternativas. Quais são as alternativas disponíveis? Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam as causas do problema? Sobre as quais causas pode incidir a ação que se pretende executar? Ou seja, é realmente uma análise de problemas aí. Né? Alternativas, né? Ó, alternativas, né? Alternativas é continuação aqui, ó, alternativa, outro tópico. Competência legislativa. Será que compete ao Executivo para fazer isso, né? A União deve tomar alguma providência? A União dispõe de competência constitucional legal para fazê-lo? Traço de competência privativa, competência concorrente, lá o artigo 23, 24, 25 da Constituição Federal, não é? Olha aqui, né? Ó, é matéria de fato de iniciativa do Poder Executivo. A gente vai falar essa iniciativa de matéria no capítulo 6º, né? Do Federal, né? Vamos lá, tem mais, ó. Necessidade de lei, deve ser proposta edição de lei. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva legal. Por que a matéria deve ser submetida ao Congresso Nacional, né? O cara desiste de fazer a lei, né? Ó, reserva legal. Estão sendo utilizadas fórmulas legais excessivamente genéricas?
Configura-se violação do princípio da legalidade, né? Norma temporária, é aquela que tem data e início do término, né? Data, né, temporária. A norma deve ter prazo de vigência limitado. Seria o caso de ditar norma temporária? Então a pergunta, né? Medida provisória, aí, ó. Deve ser proposta a edição de medida provisória. O que acontecerá se nada for feito de imediato? É porque é urgente, né? São situações de urgência, né? Regime de urgência de tramitação, né? Oportunidade do ato normativo. É o momento oportuno para a edição desse ato, será? Então é uma reflexão, cara, muito grande para editar umas leis. Então o decreto 91/91 traz isso, ó, densidade do ato normativo, direitos fundamentais envolvidos no ato normativo, tá? Olha o tamanho. Norma penal, né? Temos aí uma norma penal, né? Norma tributária, tem os requisitos da norma tributária, né? Norma de regulação profissional, olha aqui, reserva qualificada. Compreensão de ato normativo, né? Execuidade, o ato vai realmente, ele vai ser execuível, ou seja, vai fazer acontecer, vai trazer algum resultado prático, né? Execuibilidade, análise dos custos envolvidos da lei, tá? Simplificação administrativa, né? O ato normativo implicará em redução e ampliação das exigências. Isso aqui não precisa decorar, cara. Eu estou passando uma para você ver a complexidade da edição de leis, né? E finalmente a avaliação de resultados, né? Então tá aí para vocês aí, né? Capítulo 4, pago para vocês aí, bem pago, pode ter certeza aí que depois com uma leitura, cara, você vai embora, cara, vai mandar ver, né? Vem cá, vem comigo, né? Nossa mensagem de encerramento, ó. Estude! Porque você nunca vai ouvir alguém dizer que se arrependeu de ter estudado. É isso mesmo, cara. Eu falo para vocês que eu me considero nesse nicho, tá? Nesse grupo de pessoas. Eu sou o resultado dos estudos. Tá? Meus pais não tinham condições aí de prover, né? De prover aí com abundância, mas eles me deram o quê? Estudo, condições, e eu corri atrás, cara. Eu digo para vocês que tudo que eu tenho hoje é o estudo. E eu falo para vocês, não me arrependo, cara. Não me arrependo, eu estudo quase todos os dias. Isso aí para mim é uma grande satisfação. O estudo enriquece, engrandece seu homem, e através dos estudos que você vai conseguir chegar aos resultados pretendidos. É claro, com muita determinação e foco também. Meus amigos, um forte abraço, eu fico com Deus. Tchau, tchau. Clique lá